Presidente Lula indicou Gabriel Galípolo para ser o novo presidente do Banco Central. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a cassação do deputado Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela. Apresentado plano do governo para reduzir gastos para equilibrar as contas públicas. Mulheres brasileiras agora poderão se alistar para prestar serviço nas Forças Armadas do país. Ministério da Educação informou que mais de 630 mil crianças estão na fila por uma vaga na creche. Polícia do Rio de Janeiro descobriu um esquema para enganar as crianças nas máquinas para ganhar bichinhos de pelúcia. Para não perder a tradição, mais de 100 toneladas de tomates são pisoteadas em uma pequena cidade da Espanha. E a esposa do jogador uruguaio esquerdo que morreu ontem em São Paulo escreveu uma carta para dizer que uma parte dela se foi. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula indicou Gabriel Galípolo para ser o novo presidente do Banco Central. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Galípolo vai substituir Roberto Campos Neto, que vai deixar o cargo em dezembro deste ano. A indicação de Gabriel Galípolo para o cargo de presidente do Banco Central precisa passar pelo Senado. De acordo com Haddad, o governo vai acertar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a melhor data para a sabatina do indicado na Comissão de Assuntos Econômicos. Galípolo é o atual diretor de política monetária do Banco Central. Ele foi sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos e sua indicação confirmada no plenário do Senado em julho de 2023. Galípolo também foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no início da gestão de Haddad. Gabriel Galípolo afirmou que se sente honrado pela indicação. A indicação ainda depende da aprovação do Senado, então, por respeito, vou ser breve, mas dizer que é na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa. Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, tomou posse em 2019, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante sua gestão, a Lei da Autonomia do Banco Central, que teve origem em projeto do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, entrou em vigor, garantindo mandatos de 4 anos para presidente e diretores do órgão. Já no governo Lula, ele recebeu críticas pela política de juros, considerados altos. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tramita uma proposta de alteração constitucional que trata da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, que seria transformado em empresa pública com ainda mais independência do Executivo. A proposta de emenda constitucional tem o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, como primeiro signatário e já recebeu o apoio do relator. Plínio Valério, porém, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, já apresentou o relatório alternativo, voto em separado contrário à proposta. Mas, no momento, o projeto está parado no Senado. Como o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já disse que, se for preciso, vai aumentar os juros para a segurança, os operadores não tiveram dúvidas hoje. O dólar subiu quase 1% e fechou o dia cotado em R$ 5,55 na venda, 5 centavos a mais do que ontem. Já para a Bolsa de Valores, falar em rigor é bem visto. E por isso o pregão subiu 0,42% aos 137.344 pontos, um novo recorde. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de cassação do deputado Chiquinho Brazão. Para saber o que vai acontecer com ele a partir de agora, vamos a Brasília ao vivo para mais informações com o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo.
Ô Jaqueto, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Para que Chiquinho Brandão possa de fato perder o mandato, aí a necessidade da recomendação do Conselho de Ética da Câmara ser aprovada pelo plenário lá da Casa. São necessários 257 votos dos 513 deputados. É importante ressaltar o seguinte, que as investigações da Polícia Federal até aqui apontaram tanto ele quanto o irmão dele, Domingos Brazão, que faz parte ali do Tribunal de Contas, do Rio de Janeiro, seriam então mandantes desse assassinato lá em 2018 da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, no caso Anderson Gomes. Também é importante ressaltar o seguinte, que os dois já são réus ali no Supremo Tribunal Federal por tentativa de homicídio e também homicídio qualificado. Quando a gente fala de tentativa de homicídio é porque também estava nesse veículo a assessora da vereadora Marielle Franco. Hoje, ali durante então essa sessão no Conselho de Ética da Câmara, contou com a participação, claro, por videoconferência, de Chiquinho Brandão, que está preso desde março deste ano, como também o irmão dele. Ele disse então ser inocente, novamente, assim como prestou depoimento à Polícia Federal, também alegou que era inocente e disse também que era amigo de Marielle Franco, enquanto os dois dividiam ali o cargo de vereador lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Com a decisão então do Conselho de Ética, ali por parte então pedindo então a cassação do mandato de Chiquinho Brandão, é importante lembrar então que a defesa do parlamentar pode recorrer junto à Comissão de Constituição e Justiça lá da Casa em um prazo de 5 dias úteis. Nesse caso então apenas pode questionar o rito, até mesmo se houve um descumprimento por parte do regimento interno da Câmara dos Deputados. Se não houver nenhuma comprovação, aí nesse caso a expectativa é que de fato o recurso então ele seja negado e o caminho mais provável é da apreciação ali do plenário. É importante lembrar também que foi criado ali em 2001 o Conselho de Ética e aprovou então desde então 23 recomendações de perda de mandato. Desse total, somente 8 foram aceitas pelo plenário lá da Casa, outras 10 acabaram sendo rejeitadas pelos parlamentares. Hoje também tem uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em relação a um pedido de impeachment, no caso do irmão de Chiquinho Brandão, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro. Esse pedido de impeachment, então, foi negado pela maioria dos ministros ali do Superior Tribunal de Justiça. Jaqueto. Obrigado, Ângelo. Daqui a pouco você volta com outras notícias. E o Ministério Público do Trabalho lançou a campanha de combate ao assédio eleitoral, que é quando pessoas utilizam da posição de autoridade para coagir subordinados a votarem ou não em determinado candidato ou partido. As eleições presidenciais de 2022 teve recorde de denúncias. O assédio eleitoral pode resultar em até 4 anos de reclusão e multa. Nacionalmente, em 2022, foram mais de 3.500 denúncias de assédio moral no Ministério Público do Trabalho. No Mato Grosso do Sul, foram 57 denúncias. Ter provas é importante, mas a procuradora diz que é possível fazer denúncias apenas relatando o assédio. Quanto mais detalhes eles nos derem, mais rápida é a nossa investigação, porque a gente já tem elementos suficientes para chamar o empregador para corrigir a conduta. Mas não é necessário ter provas. Agora, se o trabalhador tiver prints de WhatsApp, tiver filmagens, gravações, melhor ainda. Para inibir essas práticas, o Ministério Público do Trabalho lançou a campanha O Voto é Seu e Tem a Sua Identidade. A ideia é conscientizar sobre os prejuízos do assédio tanto no ambiente de trabalho como na preservação do Estado Democrático de Direito. Há vários vídeos que pode mandar para o grupo da empresa, no grupo da vizinhança, do condomínio, divulgar. Há também as mídias escritas, por exemplo, foi lançada uma cartilha para prevenção do assédio eleitoral. Essa cartilha também está digitalmente disponível na internet, que pode ser compartilhada nos grupos. Além disso, há também um HQ sobre assédio eleitoral, que é uma forma divertida de fazer com que as pessoas saibam como denunciar e prevenir o assédio eleitoral. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação que investiga a atuação de bancos digitais que movimentam contas clandestinas para lavagem de dinheiro. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 15 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, os bancos digitais, chamados de fintechs, tinham contas em bancos tradicionais e ofereciam, por meio da internet, contas clandestinas que permitiam transações dentro do sistema bancário oficial. A Polícia Federal da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, prendeu 17 pessoas. A quadrilha movimentou cerca de 7,5 bilhões de reais em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.
De acordo com a investigação, o grupo criou 2 bancos digitais não autorizados pelo Banco Central, o Bacen, para a prática das fraudes financeiras. Os bancos digitais suspeitos de envolvimento no esquema são o Inovpay e o T10 Bank. O presidente da Inovpay, Patrick Burnett, está entre os presos. Durante a investigação, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, denunciou as irregularidades ao Ministério Público Federal. Além das contas em bancos tradicionais, o grupo também usava máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada, o que caracteriza a lavagem de dinheiro. As transações eram usadas por facções criminosas, além de empresas com dívidas trabalhistas e tributárias. A polícia também pediu o bloqueio de 850 milhões de reais em contas associadas à organização criminosa. Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal de Campinas. Os alvos estavam espalhados em 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E veja a seguir apresentado o plano do governo para reduzir gastos para equilibrar as contas públicas. E para não perder a tradição, mais de 100 toneladas de tomates são pisoteadas em uma pequena cidade da Espanha. O governo apresentou hoje um plano para cortar gastos e ajustar as contas públicas. Alguns setores que vão perder recursos vão ser da área social, mas nem todos. Para saber os detalhes, vamos voltar a Brasília para conversar com o Ângelo Nascimento. Ângelo? Ô Jaqueto, olha, é o seguinte, dos 25,9 bilhões de reais previstos em relação a corte de gastos, né, no ano que vem, a gente está falando de 6,4 bilhões de reais referentes ao benefício de prestação continuada e ali pelo menos 10,5 bilhões relacionados à Previdência Social, ao INSS, como auxílio-doença, que hoje é conhecido como auxílio por incapacidade temporária, né? São os 2 principais gargalos, então, da equipe econômica, ou seja, do próprio governo federal. O Bolsa Família também vai entrar nessa contribuição aí com 2,3 bilhões de reais e gastos com o pessoal com 2 bilhões. Já o Proagro, que é uma outra aposta também do governo, deve dar contribuição de 3,7 bilhões e o Seguro Defeso de quase 1 bilhão de reais. Em relação ao Bolsa Família, tem uma outra particularidade que a gente também precisa explicar para quem está acompanhando. É o seguinte, a previsão, né, dentro do orçamento que é aprovado pelo Congresso Nacional. Em relação a ano que vem, segundo então disse o Ministério do Desenvolvimento Social, é de pelo menos 166 bilhões de reais em relação ao Bolsa Família. Neste ano, então, a previsão no orçamento era de pelo menos 168 bilhões de reais, a última vez, então, que foi revisado esse orçamento para este ano. O ministro também do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele falou um ponto muito importante. Por mais que há essa redução, todo esse pente fino que está sendo realizado nesses benefícios de prestação continuada e principalmente em relação ao Bolsa Família, ainda é muito incerto, então, dizer quanto que, de fato, o governo vai conseguir economizar. Mas, na contramão disso, hoje disse então o Ministério da Economia já apontando pelo menos um valor, né, o Ministério da Fazenda. A expectativa então é que esse pente fino seja finalizado, segundo o ministro, até 2025. Aí então, segundo ele também, por isso não é possível estimar justamente esse resultado, já que se chegará esse pente fino. Então aguardar para ver de fato se vai conseguir chegar nesse número. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. A criação de empregos formais aumentou mais de 30% em um ano. Esse é o melhor resultado para meses de julho desde 2022. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a economia brasileira gerou 188 mil empregos com carteira assinada em julho deste ano. O resultado representa crescimento de 32,3%. Em relação a julho do ano passado, quando foram criados cerca de 142 mil empregos formais. E nos 6 primeiros meses do ano, o país criou quase 1,5 milhão de vagas com carteira assinada, aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao fim de julho de 2025, ainda conforme os dados oficiais do CAGED, o Brasil tinha saldo de 47 milhões de empregos com carteira assinada. O resultado representa aumento na comparação com junho deste ano e com julho do ano passado. Os números do CAGED de julho
mostraram que foram criados empregos formais nos 5 setores da economia. O maior número absoluto foi no setor de serviços, seguido pelo comércio, indústria, construção e agropecuária. O salário médio de admissão também subiu de R$ 2.161 em julho em relação a junho deste ano, com R$ 2.138.000. Tem vagas no mercado, mas está faltando trabalhador. Pois é, mesmo com desemprego no menor nível em 10 anos, a falta de mão de obra qualificada tem afetado 40% das profissões que mais empregam no país. A taxa de desemprego de quase 7% registrada no trimestre anterior foi a menor dos últimos 10 anos, segundo pesquisa feita pelo IBGE. Por outro lado, a escassez de mão de obra atingiu níveis recordes e já afeta 40% das profissões que respondem pela maior fatia dos empregos formais no país. As profissões onde há maior escassez de trabalhadores estão ligadas ao setor de serviços e à construção civil. Empresas do setor de alojamento, restaurante e alimentação também apontaram a escassez de mão de obra qualificada como um fator limitante ao avanço das atividades. Já no setor do varejo, os candidatos buscam salários maiores que os oferecidos pelas empresas. O maior contingente de desempregados, que atualmente somam mais de 7,5 milhões de pessoas, é formado pelos trabalhadores com menor grau de instrução. Profissionais com ensino superior completo e incompleto respondem hoje por menos de 20% do total de desempregados. Embora a taxa de crescimento da economia tenha superado as expectativas na primeira metade deste ano, os recordes de escassez de mão de obra não estão atrelados somente ao aumento do produto interno bruto. Os economistas explicam que outros fatores podem contribuir para a redução da procura por emprego, como a saída de muitas pessoas do mercado ou quem foi viver de outras fontes de renda, como aluguéis e aposentadoria, reduzindo a participação da população na força de trabalho, que deixou de pressionar a taxa de desemprego. Segundo os economistas, faltam profissionais com formação técnica, investimentos em cursos técnicos para diminuir o problema da escassez de trabalhadores qualificados no país. Uma pequena cidade do interior de São Paulo recebeu o título de município com melhor qualidade de vida no Brasil. Gavião Peixoto, uma cidade pequena localizada no interior de São Paulo, de apenas 4.700 habitantes, foi eleita a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil. A lista, que inclui todos os municípios do país, foi feita com base no Índice de Progresso Social, publicado em julho deste ano. O estudo utiliza uma metodologia internacional que calcula o bem-estar da população através de dados oficiais. Nele são avaliados 3 componentes considerados fundamentais para uma boa qualidade de vida em uma cidade. São eles: as necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e oportunidades. O município recebeu notas significativas nos quesitos moradia e educação, com boa parte da população com moradia universal disponível e com acesso ao ensino básico e superior. Gavião Peixoto apresenta ainda a melhor média salarial do estado de São Paulo, com uma remuneração média de mais de R$ 6.250. A economia da cidade é baseada na agricultura, sobretudo no cultivo de cana-de-açúcar e da laranja, além dos grandes investimentos em tecnologias na cidade, que desde 2001 abriga uma unidade de produção da Empresa Brasileira de Aeronaves, a Embraer. A tradicional festa La Tomatina reuniu mais de 22 mil pessoas nas ruas da cidade espanhola de Buñol. O evento, realizado desde 1945, atrai os moradores locais e turistas de várias partes do mundo. O famoso festival acontece todo dia 28 de agosto e uma multidão ocupa as ruas para se divertir jogando tomates uns nos outros. A farra conta com 7 caminhões carregados de tomates que somam 120 toneladas do produto. As ruas e casas ficam totalmente cobertas de molho de tomate.
Depois, os moradores e equipes de limpeza trabalham duro para deixar tudo limpo. Imagens registradas pela agência de notícias Reuters mostram a bagunça. Os caminhões passando com pessoas jogando tomates na multidão que, vestidas de branco, riem e se divertem, atacando outras pessoas também. Antes do início da confusão, de acordo com uma tradição que começou em 1945, foliões escalaram uns aos outros para alcançar o cobiçado presunto ibérico, no topo de um poste escorregadio. Os participantes concordam que essa é a maior e mais divertida guerra do mundo. Todos se divertem e ninguém se machuca. E veja a seguir, o Ministério da Educação informou que mais de 630 mil crianças estão na fila por uma vaga na creche. E mulheres brasileiras agora poderão se alistar para prestar serviço nas Forças Armadas do país. As mulheres agora poderão ingressar no serviço militar através do alistamento voluntário. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Mulheres que queiram se alistar no serviço militar poderão fazê-lo voluntariamente a partir dos 18 anos de idade. O decreto publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União autoriza o recrutamento a partir do próximo ano, quando deverão ser estabelecidos os municípios onde haverá o alistamento feminino pelo Plano Geral de Convocação. De acordo com as diretrizes estabelecidas, a apresentação voluntária de mulheres poderá ser feita no período de janeiro a junho do ano em que elas alcançarem a maioridade. Antes, só poderiam ingressar nas Forças Armadas as profissionais admitidas nos cursos de formação de suboficiais e de oficiais. Com a mudança, após o alistamento voluntário, elas passarão ainda pelas etapas de seleção, que inclui a inspeção de saúde e incorporação, que começa com o ato oficial e termina com a conclusão de um curso de instrução para o exercício das funções gerais básicas. A desistência do processo é admitida até o ato da incorporação. Após essa etapa, o serviço militar passa a ser de cumprimento obrigatório e a militar fica sujeita aos deveres e penalidades previstos na legislação, como a aplicação de multas e retenção do certificado de serviço militar. As selecionadas serão incorporadas de acordo com as necessidades das Forças Armadas e o período de serviço militar inicia com duração de 12 meses. Pode ser prorrogado de acordo com os critérios definidos pelas Forças Armadas. Assim como os homens convocados ou voluntários que se alistam, as mulheres não terão estabilidade no serviço militar e passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas do serviço. O Brasil tem cerca de 630 mil crianças na fila de espera por vagas em creches. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação e pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Educação. Todos os municípios do país e o Distrito Federal fazem parte da pesquisa. Um levantamento feito pelo MEC e pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Educação mostrou a longa espera por vagas em creches. O verdadeiro motivo por trás da demora é a falta de vagas. De acordo com a pesquisa, 44% das cidades enfrentam esse problema. A pesquisa foi aplicada em todos os 5.569 municípios e no Distrito Federal, entre os meses de junho e agosto deste ano. O registro concluiu também que são 78 mil crianças que não frequentam a pré-escola, e metade delas por falta de vagas. O estado que apresenta o maior número de crianças na fila de espera é São Paulo, com cerca de 88 mil. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 63 mil, e o Paraná em terceiro, com mais de 59 mil. O Ministério da Educação afirmou que está trabalhando no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para aumentar o número de vagas. O objetivo é que até 2026 sejam construídas 2.500 novas creches e pré-escolas. O investimento previsto é de 5,5 bilhões de reais. A ideia da pesquisa foi realmente entender o cenário atual do país para a elaboração de um plano de ação nacional. As crianças também são vítimas de golpes. Durante uma operação da Polícia do Rio de Janeiro, ficou evidente que aquelas máquinas onde ficam bichinhos de pelúcia servem para enganar os pequenos.
Eles têm que tentar muitas vezes e gastar bastante, até conseguir pescar um brinde. As máquinas de pegar ursinhos de pelúcia, populares em shoppings e em centros de entretenimento, estão voltando a conquistar o público, especialmente entre as crianças e os jovens. No entanto, essa onda de nostalgia esconde uma prática ilícita que tem preocupado as autoridades. Nesta semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou a segunda fase da Operação Mãos Leves, que investiga quadrilhas envolvidas em adulteração dessas máquinas, em um esquema conhecido como golpe da garra fraca. O golpe consiste na manipulação das máquinas para reduzir drasticamente as chances dos jogadores conseguirem pegar os brinquedos, frustrando o consumidor e gerando lucros indevidos para os criminosos. Durante a operação, os policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão, incluindo a inspeção de um galpão em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, onde foram encontradas dezenas de máquinas adulteradas e centenas de pelúcias falsificadas. A investigação revelou que o esquema envolvia a instalação de dispositivos que interferiam na corrente elétrica das máquinas, enfraquecendo a garra e tornando praticamente impossível capturar os brinquedos, exceto após um número específico de jogadas, quando a força era momentaneamente liberada. Esse golpe, além de enganar os consumidores, também viola diversas leis, incluindo crimes contra a economia popular e o consumidor. Na primeira fase da operação, em maio, já havia sido apreendidas máquinas e pelúcias piratas de personagens populares, operadas pelas empresas Black Entertainment e London Adventure, em diversos shoppings do Grande Rio. Além das máquinas e brinquedos, a polícia apreendeu celulares, computadores e documentos que estão sendo analisados para desvendar a estrutura da quadrilha e identificar outros envolvidos. As autoridades continuam investigando possíveis conexões com outras práticas criminosas, como lavagem de dinheiro e o jogo do bicho. Os suspeitos, caso sejam condenados, poderão responder por uma série de crimes contra a economia popular, o consumidor, a propriedade imaterial, a associação criminosa e contravenção de jogos de azar. As duas empresas denunciadas não quiseram se manifestar sobre as acusações. E o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul está discutindo a criação de políticas públicas para o setor e o primeiro passo é ouvir quem está envolvido diretamente na questão. Nada para nós sem nós? Pois é, a partir de agora, crianças e adolescentes terão a participação garantida nas discussões do Conselho Estadual. O objetivo principal é fazer com que a criança e o adolescente participe dos espaços e da discussão da política pública para a criança e adolescente, para que nós não podemos ficar discutindo só a partir do nosso olhar, mas a partir da vivência e do olhar deles. Cada vez mais crianças e adolescentes são instruídos sobre seus direitos e deveres, e com isso aumenta também a participação. Nas próximas conferências, por exemplo, a estimativa é de que essa participação seja igual à de adultos. Quando ele vem para dentro do conselho, ele se sente valorizado e ele traz as demandas do território, dos territórios, né? Então ele se incorpora, isso é muito importante, porque ele está trazendo o real. O conselho, o governo, às vezes, não consegue chegar na ponta. E quem está na ponta trazendo isso para o debate, isso valoriza as políticas públicas, isso fortalece o conselho na hora de fazer a defesa das políticas públicas da criança e adolescente e, ao mesmo tempo, dá evidência para os diferentes movimentos. Em geral, os adolescentes já participavam das discussões, porém, não havia uma regulamentação. O conselho já é aberto. Ele pode vir qualquer um participar do conselho com direito à voz, não voto. Mas com esse trabalho com criança e adolescente legalizado, com um comitê formado, ele dá legitimidade ao processo da discussão da política pública. De maneira prática, a conselheira explica que as sugestões dos adolescentes são sim acatadas e transformadas em políticas públicas. Por exemplo, numa penúltima conferência, acho que a 9ª, a discussão da política pública em região de fronteira, onde está a maior violação de direito de criança e adolescente.
tráfico de criança e adolescente para fins de exploração sexual, a questão da drogadição, né? Para o crime organizado. Então, quando eles trazem isso, que precisa pensar a política da infância na região fronteiriça, isso foi um boom a nível nacional e isso foi incorporado tanto dentro do CONAN, essa discussão, e criado políticas para isso, quanto dentro do Comitê Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Ao todo, serão escolhidos 20 adolescentes e as instituições devem enviar as inscrições até o dia 4 de setembro. Feita essa inscrição, vai existir o processo de seleção de pontuação através da instituição e esses adolescentes vêm para o seminário para a escolha entre seus pares. São eles que escolhem entre eles quem que vai compor o SEDCA e quem vai compor o Comitê Nacional de Participação. Dos 12 até os 16 anos, ainda, né? E ele tem que estar dentro de um movimento. Por quê? Não adianta eu pegar um adolescente de qualquer local e colocar ele para discutir dentro do conselho se ele não tem conhecimento. Então, as formações vêm dos conselhos, vêm dos movimentos sociais, e ele vai chegar aqui já pautando o que é a política da criança e do adolescente, né? Então, esse é um dos critérios. A idade está vinculada à instituição, a maioria estão dentro das escolas, né, dentro de alguns movimentos. E a instituição, o critério é documentação, 2 anos de atuação e apresentar toda essa documentação e a eleição do adolescente lá no território. Uma ONG que for escolher seu adolescente, ela tem que fazer isso numa assembleia entre seu público e eleger aquele adolescente. Não é só eu pegar e trazer o adolescente também. Perkins Rocha, advogado da líder opositora Maria Corina Machado, foi detido em meio à crise eleitoral que vive a Venezuela. Ele atuava como porta-voz e assessor jurídico dentro da campanha de Edmundo González. O movimento político na Venezuela, liderado pela ex-deputada Maria Corina Machado, divulgou a informação nas redes sociais, destacando que o advogado Perkins Rocha, conhecido por seu papel como porta-voz e assessor legal da campanha presidencial de Edmundo González, foi levado à força por indivíduos não identificados. A organização exigiu sua libertação imediata e mais informações sobre o seu paradeiro. Corina Machado acusa o regime de Nicolás Maduro de tentar intimidar e desviar o foco da oposição. Ela afirma que a luta pela liberdade e justiça continuará em nome de todos os presos políticos na Venezuela. As autoridades não informaram sobre esta nova prisão, que se soma a uma lista de mais de 100 ativistas opositores detidos por colaborarem com Machado e seu candidato Edmundo González Urrutia durante a época eleitoral. Hoje, a líder opositora venezuelana, Maria Corina Machado, foi em Caracas contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro, considerada fraudulenta pela oposição. Protestos acontecem exatamente há um mês após as eleições de 28 de julho, nas quais o presidente foi considerado reeleito pelas autoridades do país com os 52% dos votos. Este é o 4º ato contra a proclamação do chavista para um 3º mandato de 6 anos, pelo Conselho Nacional Eleitoral e ratificada pelo Tribunal Supremo de Justiça, ambos acusados de servir ao chavismo. Os protestos na Venezuela após eleições deixaram 27 mortos, 2 deles militares, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos. Embora não haja ordem de prisão contra a líder opositora, Maduro já pediu que ela e González Urrutia sejam presos. A organização de direitos humanos Human Rights Watch publicou uma carta dirigida aos governos de Brasil, Colômbia e México, questionando suas posições sobre a crise na Venezuela. Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro e Andrés Manuel López Obrador não reconheceram Maduro como presidente eleito da Venezuela, mas formaram um bloco com posição diferenciada de outros países da região. Os 3 presidentes solicitaram a publicação das atas com os resultados detalhados, mas evitaram falar em fraude. A Human Rights questiona também o fato de Brasil, Colômbia e México terem de alguma forma legitimado o papel do Supremo Tribunal de Justiça, órgão que na semana passada, sem dar detalhes, validou o anúncio da vitória de Nicolás Maduro feito pelo Conselho Nacional Eleitoral. A carta termina com um pedido aos governos de Brasil, Colômbia e México para que levem em conta o que chamam de recomendações, a fim de encontrar uma solução para a crise na Venezuela.
Mas as autoridades eleitorais declararam Nicolás Maduro vencedor sem terem divulgado os resultados detalhados por centros de votações e estações de voto. Veja a seguir: focos de incêndio nas matas brasileiras aumentaram quase 80% este ano. E a esposa do jogador uruguaio Izquierdo, que morreu ontem em São Paulo, escreveu uma carta para dizer que uma parte dela se foi. Um estudo divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou que as queimadas aumentaram em 78% este ano no Brasil. De acordo com o levantamento, foram registrados quase 110 mil focos de incêndios entre janeiro e agosto de 2024. A análise por biomas revela um cenário alarmante, com a Amazônia sendo o mais afetado. O maior bioma do país concentra quase metade dos focos de queimadas, representando 47% do total. Em seguida, aparecem o Cerrado com 32%, a Mata Atlântica com 10%, o Pantanal com 8% e a Caatinga com 3%. O Pampa, no extremo sul do país, registrou o menor número, 0,3% dos casos. O estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também apresenta um recorte por estados, destacando as regiões mais críticas. O Mato Grosso lidera o ranking com 21.694 ocorrências, seguido pelo Pará, com quase 15 mil casos. Vale lembrar que o governo paraense declarou emergência ambiental no dia 27 de agosto, proibindo o uso de fogo para limpeza de terrenos e pastagens. O Amazonas aparece em terceiro lugar, com aproximadamente 13 mil focos de incêndio. Mato Grosso do Sul e Tocantins completam a lista dos 5 estados mais afetados, com cerca de 9.600 e 7.300 casos. O aumento significativo das queimadas em 2024 levanta preocupações sobre o impacto ambiental e a eficácia das políticas de preservação. Especialistas alertam para a necessidade de medidas urgentes para conter o avanço dos incêndios e proteger os ecossistemas brasileiros, especialmente a Amazônia, que desempenha um papel crucial no equilíbrio climático global. O cenário de constantes queimadas, rios expostos e animais morrendo pela falta de água levou 624 cidades a declararem situação de emergência devido à estiagem no Brasil. Segundo o diretor-geral da ANEEL, a seca preocupa em relação à redução dos níveis dos reservatórios. Nos últimos dias, dezenas de municípios paulistas vivenciam contraste de temperaturas. Numa semana em que o interior registrou recordes de incêndio por causa da estiagem, a capital teve um dia úmido e com frio. Desde o último dia, 23 de agosto, a Defesa Civil Municipal estava em estado de alerta para baixa no termômetro. E o ponto mais crítico foi no último domingo. A chuva recente deu uma amenizada, mas não suficiente para acabar com focos de incêndios florestais no Mato Grosso do Sul. E por conta disto, esta semana o estado recebeu reforço de bombeiros também do Rio Grande do Sul. Pelo menos 11 bombeiros do Rio Grande do Sul chegaram em Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos focos de incêndio da região do Pantanal, que até no momento estão controlados. Militares gaúchos já estão na região de Miranda. Nos últimos dias, Miranda foi contemplada com a chuva de 10 a 15 milímetros, o que deu uma amenizada boa nos incêndios. A chuva e a frente fria que atingiu o estado ajudou os militares a controlarem as chamas. No começo do mês de agosto, o município de Miranda chegou a declarar situação de emergência devido aos incêndios florestais que atingem a região. Nesse momento, é a hora de nós reposicionarmos as equipes em campo e a nossa maior preocupação são com aqueles troncos que ficam queimando no interior da área queimada, para que a hora que esquente novamente o tempo, isso não venha a ter uma reignição e causar um novo incêndio florestal. Recentemente, o Rio Grande do Sul sofreu uma tragédia climática, quando várias cidades ficaram completamente alagadas. Na época, bombeiros de Mato Grosso do Sul foram até o estado gaúcho para ajudar.
E agora eles estão retribuindo. A nossa visão aqui é retribuir, né, toda aquela participação que eles tiveram lá no nosso estado, quando nós precisamos deles ali, que extrapolou a nossa demanda ali de atuação. Os dias que nós atuaremos aqui no estado, né, hoje está programado para 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14 dias. As equipes mantêm as ações de vistoria nos pontos atingidos por incêndios e também nas regiões das bases avançadas, mais especificamente em Ecolândia e Paiaguás. Ações de combate ativo na região nordeste do estado, em áreas de Cerrado, nos municípios de Paranaíba e Costa Rica também continuam. Em Paranaíba, os focos também estão controlados. Mas as equipes de bombeiros e de empresas voluntárias tiveram bastante trabalho nos últimos dias. Inclusive, uma delas cedeu um helicóptero para conter as chamas. A região ficou com um rastro de destruição, quando até pontes ficaram completamente consumidas pelo fogo. Nós estamos acostumados a ouvir que alguém bateu um recorde e entrou no Guinness Book. Foi sempre o maior em alguma coisa, mas um artista britânico ficou famoso por fazer as melhores esculturas do mundo, que cabem dentro de uma agulha. Conhecido por seu trabalho de precisão extrema, Willard Vegan produz esculturas minúsculas que cabem na ponta de um alfinete. As obras de arte são esculpidas em grãos de areia e até mesmo em uma única fibra de cabelo. Willard frequentemente passa horas em cada peça, ajustando e refinando tudo até atingir o resultado desejado. Cada peça leva cerca de 3 a 4 meses, com 16 horas por dia para ficar pronta. As ferramentas de trabalho também são inusitadas. Além do microscópio, ele utiliza os próprios cílios como pincéis e pequenas fibras de roupa, tecidos e até ouro. Os trabalhos de Willard são admirados não apenas por sua complexidade técnica, mas também pelos impactos na percepção da arte. Suas obras foram exibidas em museus e galerias ao redor do mundo, incluindo o Museu de História Natural de Londres e a Galeria Nacional de Arte de Washington. A habilidade dele em transformar o imperceptível em visível desafia a forma como entendemos e apreciamos a arte. Seu trabalho também destaca a importância da paciência na criação artística. Ele foi elogiado por críticos e colecionadores por sua dedicação e por trazer uma nova perspectiva sobre o potencial dos meios artísticos. Em 2013, o escultor ganhou um prêmio no Guinness Livro de Recordes pela menor escultura feita pela mão humana, uma bicicleta esculpida em ouro posicionada dentro de um fio de cabelo retirado de seu próprio pescoço. Ele quebrou o próprio recorde em 2017. O escultor reproduziu um embrião em um tecido sintético do tamanho aproximado de uma célula sanguínea humana. A história do artista é inspirada por seu diagnóstico de autismo e dislexia, que na época se tornaram um obstáculo em seu aprendizado. Motivado pela mãe, Willard teve a ideia de representar a pequeneza do mundo. O artista é membro da Ordem do Império Britânico, título concedido por um comitê real para indivíduos que causam impactos positivos na sociedade. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu hoje a lei que proibia o uso de animais em jogos de azar na capital. O pedido partiu do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, afirmou ainda que a suspensão permite a prática das corridas de cavalo no Jockey Club e que a censura impedia uma atividade turística. A lei municipal proibida é de autoria do vereador Chechel Trípoli, do União Brasil, e foi aprovada na Câmara em 26 de junho. A abertura da Paralimpíada de Paris 2024 teve início hoje, com a cerimônia sendo realizada no coração da capital francesa. A abertura das Paralimpíadas teve início às 15 horas no horário de Brasília. E assim como nos Jogos Olímpicos, encerrado há 2 semanas, o evento que abre a competição foi realizado no estádio. O evento contou com 4.400 atletas na Avenida Champs-Élysées, em direção à Place de la Concorde, a maior de Paris. A cerimônia contou com 184 delegações do mundo todo. Durante o dia,
As pessoas acompanharam os aviões que jogaram fumaça com as cores da bandeira francesa. E o momento foi marcado também com autoridades políticas. A intenção dos organizadores foi promover uma cerimônia com acessibilidade universal que funcione tanto para os competidores quanto para os espectadores. De acordo com o governo francês, cerca de 15 mil policiais cuidaram da segurança e cerca de 50 mil pessoas compareceram ao evento na capital francesa. O corpo do jogador Izquierdo será enterrado no Uruguai. Ele morreu ontem à noite depois de 5 dias internado em São Paulo. E hoje, Selena, a esposa do jogador, divulgou uma carta em que se despediu do marido e afirmou que uma parte dela também morreu, mas o amor não. A morte de Juan Manuel Izquierdo, do Nacional Uruguai, nesta terça-feira, registra uma triste coincidência. Há 20 anos, tivemos a perda do jogador do São Caetano, Serginho. Os 2 zagueiros morreram de paradas cardiorrespiratórias ocorridas também no Morumbi. Na época, Serginho, do São Caetano, morreu em uma partida contra o São Paulo no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Na noite de quinta-feira da semana passada, o jogador Juan Izquierdo, do Nacional Uruguai, disputava as oitavas de final da Copa Libertadores também contra o São Paulo. O jogador do Nacional Izquierdo desmaiou no campo do Morumbi aos 84 minutos da partida, em um confronto com o São Paulo pela vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Izquierdo, que entrou após o intervalo para substituir Sebastian Coates, foi rapidamente atendido e levado de ambulância ao hospital israelita Albert Einstein. Os médicos iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, incluindo o procedimento de desfibrilação. Desde então, Juan, de 27 anos, permaneceu internado na unidade de terapia intensiva, sedado, em ventilação mecânica e em terapia intensiva neurológica. Uma nota emitida na segunda-feira pelo hospital detalhava que o jogador dependia de ventilação mecânica e apresentava um quadro neurológico crítico. Em um último boletim médico divulgado pelo Clube Nacional, confirmava que o jogador uruguaio Juan Izquierdo se encontrava em estado crítico. 5 dias após a internação e o grave estado de saúde do jogador Izquierdo, não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca, segundo o boletim médico. O jogador tinha acabado de ser pai pela 2ª vez. Selena, a esposa do jogador, publicou um texto no perfil do atleta nas redes sociais para lamentar a perda. No texto, ela disse que com a morte do amado, uma parte dela também se vai. Hoje me despeço da minha outra metade, o amor da minha vida. Para muitos, ele era Juan Izquierdo, mas para mim, ele sempre foi o meu melhor amigo, meu marido, o pai dos nossos filhos, nossos 2 maiores tesouros. Com a sua partida, uma parte de mim também se vai. Você foi uma pessoa incrível, nobre, amorosa, sem maldade, um verdadeiro anjo na terra, e sei que agora será um anjo no céu. Tenho que seguir em frente pelos nossos filhos, encontrar forças onde parece não haver mais. Sei que você lutou até o fim, que tudo o que você mais queria era estar conosco. Sentirei sua falta para sempre e sei que sua ausência vai doer em cada passo que eu der. Izquierdo deixa a esposa, uma filha de 2 anos e um filho de 8 dias de vida. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.